Seguindo então. Agora, nós temos que prestar atenção numa questão aqui, ó. Eu não posso ficar misturando AND com OR, tá? Eu coloquei ali, ó, e-mail igual ao usuário ou CPF igual ao que chegar em usuário. Pode tanto chegar um e-mail, quanto pode chegar um CPF. Só que aí ele vai entender o seguinte, e-mail igual ao usuário ou CPF igual ao usuário e senha igual a senha criptografada. Fica uma bagunça. Ou você tem que colocar o seguinte, as duas informações que puderem ser uma ou outra tem que estar aqui entre parênteses, ó, porque ele vai entender que é o seguinte, tudo isso aqui é uma verificação e isso aqui é outra. Então, nesse caso, eu estou falando e-mail igual ao usuário ou, se o e-mail não for igual ao usuário, o CPF tem que ser igual a ele. Um desses tem que bater. E além de um desses bater, também a senha tem que bater. Então, dessa forma, eu isolo as coisas. Ó. Ele entende que aqui é uma verificação e aqui é outra. Tá? Então, os parênteses eles vão ser importantíssimos nessa questão ali. Vamos ver se eu consigo login então com o CPF. O CPF foi esse aqui, ó, tudo zero. Então, vamos colocar aqui, ó, tudo zero. E vamos inserir aqui, ó, tudo zero. E vamos clicar em login. Mostrou 1, tá vendo? Se aqui fosse, por exemplo, o final 2, ele não mostraria 1, ó, ele mostraria 0. Então, ele está entendendo que eu estou podendo logar tanto com o CPF quanto com o e-mail. Isso depois desta condição que nós fizemos aqui. Agora, existe uma outra coisa que também é importantíssima. Vocês vão ver, às vezes, eu utilizando uma carry aqui e, às vezes, eu utilizando um prepare. Quando utilizar um e quando utilizar outro. Sempre que os valores vierem dessas caixas de texto aqui, ó, e que der para o usuário digitar, porque algumas vezes nós vamos ter essas caixas de texto, mas vai ser valor numérico, então ele não consegue digitar, ele só faz uma alteração aqui de 1, 2, 3, 4, 5, ou então às vezes ele clica nela e aparece uma lista para selecionar num campo select, mas sempre que ele puder digitar valores, porque aqui ele poderia colocar isso aqui, ó, ele poderia vir um usuário mais avançado e fazer um select no banco de dados, já tendo algumas informações, ou chutando informações sobre o seu banco de dados e trazer retorno. Isso aqui se chama injeção de SQL. Então ele está utilizando um campo desse, que ele sabe que quando ele passar esse select, ou um insert, ou um delete qualquer ali, ele vai fazer a conexão com o banco de dados e vai pegar aquele determinado valor e executar ele. Tá? Então isso se chama injeção de SQL. Para poder evitar a injeção de SQL, em vez da utilização do carry, nós utilizamos o prepare. Então aqui nós vamos mudar, ó, não é mais a carry, e sim o prepare. Quando não tiver a necessidade, né, quando os valores não vierem de um input, como foi esse caso aqui, ó, esses valores aqui que eu fiz consulta veio de algum input? Não. Esses valores que eu inseri veio de algum input? Também não, né? Foram valores que eu acabei criando e declarando aqui dentro do código, mas agora não. Agora eles já vêm através de um post. Então, sempre que eles vierem através de um post, né, de um input que possa ser digitado, porque não são todos e mais para frente nós vamos ver isso, eu tenho que utilizar o prepare para uma questão de segurança. Ah, mas então por que não pôr o prepare em tudo? Porque o prepare é mais trabalhoso, então vamos utilizar ele só quando necessário. Trabalhoso como? Eu não posso passar o valor direto, como eu fiz aqui, ó. Eu não passo o usuário mais, eu passo um parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, usu, ou usuário, ou só u, ou o que você quiser aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos usu. E aqui a mesma coisa, eu não passo mais o valor, eu passo só um parâmetro. Perceba que o parâmetro não está e não pode estar entre aspas, tá vendo? Para ele reconhecer que é um parâmetro. A senha também vem de um campo que eu tenho que digitar. Então a mesma coisa, ó, senha, ok? Não precisa escrever o mesmo nome que está ali, ó, usuário, mesmo nome da variável, mesmo nome do ponto, não. É o nome que você quiser. Desde que quando você fizer a recuperação desses parâmetros aqui, eu nem preciso por enquanto desse total. Deixa eu tirar esse... Aliás, vamos deixar esse erro. Quando você fizer a recuperação desse parâmetro, você vai utilizar um bind value. Porque, por enquanto, ele não sabe qual valor eu estou passando para o usuário e qual valor eu estou passando para a senha. Como que ele vai saber isso aí? Da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó, antes de mandar ele executar, né, o resultado, e vou pegar a minha variável. Essa minha variável vai receber um
uma interpolação com um bind value. E nesse bind value eu vou colocar aqui, entre aspas, primeiro o nome do parâmetro, depois vírgula e entre aspas o valor dado ao parâmetro. Então agora sim eu atribuí valor a ele. Eu falei que o parâmetro chamado usu, que está aqui, ó, recebe a variável usuário. E a mesma coisa eu faço no parâmetro chamado senha, que recebe a variável de senha criptografada. E ainda tem mais um passo, tá? Que é pegar esta carry e executar ela. E você não pode esquecer desse último passo, senão não vai funcionar.